Preciso te atualizar também sobre a chance de uma dispensa no Corinthians, Timão, o primeiro brasileiro classificado para as oitavas de final da Libertadores. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, que vai faturar grana com o rival do estado de São Paulo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Felipe Augusto, atacante de 22 anos de idade, revelado pelo Corinthians, vive grande fase no Trabzonspor da Turquia e é pretendido pelo Benfica, operação que pode girar na casa dos 20 milhões de euros. Se esse número se confirmar, Corinthians como clube formador fica com quase 3 milhões de reais. E o Corinthians, primeiro brasileiro classificado para as oitavas de final da Libertadores, pode dispensar uma de suas principais joias das categorias de base. Eu me refiro a Pedro Morelli, atacante de só 15 anos de idade, que acaba de conseguir cidadania italiana e foi artilheiro do pré-paulistão sub-17 vestindo a camisa alvinegra. E essa história de dispensa é mais uma informação exclusiva do canal do Nicola. Já havia contado para vocês nessa quinta-feira que, apesar do anúncio do acordo entre Palmeiras e Corinthians em relação ao Pedro Morelli, há um problema importante. Os times fizeram esse acerto, descartando ou desconsiderando o fato de que a família do Pedro Morelli tem 50% dos direitos econômicos. Vamos voltar no tempo para que você entenda essa história na ordem cronológica. Pedro Morelli era um atleta do Corinthians lá na base, acabou se mudando para o Palmeiras e na temporada passada foi, entre aspas, roubado pelo Corinthians. A irritação do pessoal no Palmeiras foi gigante, levando o Corinthians a ser desconsiderado de um grupo de movimento de clubes formadores, um verdadeiro caos. Nos últimos dias, ainda que Damiani, o representante da base do Corinthians, e João Paulo Sampaio, representante da base do Palmeiras, não se falem, os clubes conseguiram um acerto. Corinthians ficou de pagar ao Palmeiras R$1 milhão pela compra de 50% dos direitos econômicos, deixando outros 50% para o Palmeiras. O acordo entre os clubes ainda previa a possibilidade de o Corinthians adquirir mais 20% por outros R$2 milhões. Só que o acordo entre os clubes esqueceu de um fato importante. Quando o Pedro Morelli voltou para o Corinthians, o Timão passou a ser dono de 50% e a família do Pedro Morelli de outros 50%. E o Pedro Morelli e sua família foram esquecidos nesse acordo entre Palmeiras e Corinthians. Nesse momento, o Corinthians chegou a cogitar devolver o Pedro Morelli para o Palmeiras não aceitou. O atleta ganha R$15 mil por mês, valor considerado muito alto para alguém da posição dele e de sua idade na base do Palmeiras. O Verdão também pegou birra do atleta. E agora, sem esse acordo, os clubes não sabem o que fazer. Não está descartada a possibilidade de o Corinthians dispensar o Pedro Morelli. E aí, para desespero do garoto, ele não poderia, de acordo com esse manifesto dos clubes, atuar em qualquer time brasileiro que faça parte do movimento de clubes formadores. A definição deve acontecer nos próximos dias. Só para completar, registrar que o Corinthians está classificado para a próxima fase da Libertadores, mesmo sem ter entrado em campo nessa quinta-feira. É que Platense e Peñarol empataram na Argentina. Dessa maneira, a nova classificação do grupo tem Corinthians com 10 pontos, Platense com 7, Santa Fé e Peñarol com 2. Como restam apenas 2 partidas, Santa Fé e Peñarol não podem ultrapassar o Timão, que é o primeiro brasileiro nas oitavas. Corinthians que ainda pega na reta final da Libertadores, nessa fase de grupos, o Peñarol fora de casa e o Platense como mandante. Saideira sobre o Corinthians, o Timão sofreu um transfer ban por dívida com o Midland da Dinamarca. Operação de compra do Charles de R$6 milhões, não foi paga. Essa decisão da FIFA foi divulgada no dia 31 de março e se não fizer o pagamento em 45 dias, o Corinthians vai sofrer o transfer ban. Corinthians que ainda busca outros R$42 milhões para resolver suas pendências com o Tajeres por Rodrigo Garro. E o Corinthians vai faturar com a visita do Santos à Neoquímica Arena, você sabe, no dia 17 de maio, na véspera da convocação final da seleção para a Copa do Mundo. O Santos prepara uma grande festa pro Neymar na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. A ideia é preparar uma arena grande, com mais de 40 mil torcedores e um gramado em ótimas condições para que o Neymar brilhe na partida contra o Curitiba. Para que, se restar alguma dúvida do Ancelotti em relação à convocação do craque, para que ele esteja na lista final. Pois bem, esse evento na Neoquímica Arena vai custar ao Santos quase R$1 milhão. E essa é a compensação a que terá direito o Corinthians pelo aluguel do seu estádio.
Vale a lembrança de que o Santos já havia jogado contra o Red Bull Bragantino nessa temporada, na mesma Neoquímica Arena, na oportunidade de aluguel de R$950 mil. Para essa partida de dia 17, a grande novidade é a presença do Neymar, que na oportunidade contra o Bragantino, por conta de uma questão física, não foi autorizado a estar em campo. Para completar o noticiário corintiano, registrar que o João Pedro Tchoca, o zagueiro revelado na base do Corinthians, precisou passar por uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal nesta sexta-feira. Com a possível ida do Felipe Augusto para o Benfica, o Timão fica com 20% do valor. Você consegue confirmar para mim? Ó, vamos lá. O Felipe Augusto é um centroavante que surgiu na base do Corinthians, chegou a jogar rapidamente para o profissional. Foi para o Bruges, da Bélgica, e do Bruges ele foi vendido para o Trabzonspor, que é o terceiro colocado no campeonato turco, vive boa fase, e os números do Felipe Augusto são bem bons. Deixa eu até compartilhar com vocês, quer ver? Ó? Eu já tinha até feito essa pesquisa. Felipe Augusto, está no vídeo de hoje de manhã. Peraí, aqui, ó. Não falei dos números, eu só contei que ele está avaliado em 20 milhões de euros, tá? E o Corinthians tem a oportunidade de faturar 2,5% do valor de uma venda futura. Você transforma 20 milhões de euros em reais e debate e tira desses 2,5%, sobrariam para o Corinthians quase 3 milhões de reais, tá? Não é uma grana que vai mudar o preço do dólar, não é uma grana que vai permitir ao Corinthians, por exemplo, equacionar suas contas, mas qualquer 3 milhões de reais certamente ajuda para um clube de futebol do tamanho do Corinthians, né? Vou colocar rapidinho na tela os números do Felipe Augusto, para que vocês possam constatar o bom momento do ex-jogador do Corinthians, que no Timão não parecia ser capaz de virar não, tá? O fato de ter só 22 anos de idade faz com que ele se torne ainda mais interessante. Quer ver, ó? Deixa eu colocar, só arrumar a tela aqui, ó, senão eu fico atrás do... Aqui, agora sim. Ó, 37 jogos e 15 gols na atual temporada. No Campeonato Turco são 31 jogos e 13 gols. Os números bons dele são no Campeonato Turco, né? 37 e 15. 22 anos de idade, 1,87 m de altura. Ele havia deixado o Corinthians por 3 milhões de euros para o Cercle Bruges, depois foi vendido por 5 milhões de euros. Deixa eu tentar identificar se tem alguém no Campeonato Turco com mais gols. Vou clicar aqui em Campeonato Turco. Superliga. Vamos ver. Não, acho que eu vou precisar. Vamos clicar em Trabzonspor. Aí a gente vai clicar em Campeonato Turco. Deixa eu ver se assim é possível. Acho que não, né? Aqui, ó. Boa. Então, assim, ó, a classificação do Trabzonspor, estava contando para vocês que o time é o terceiro colocado, né? Baita campanha, tá à frente do Besiktas, por exemplo. E só atrás de Fenerbahçe e Galatasaray, que investem muito mais. Os artilheiros. Não dá para dizer que o ex-corintiano tá nas cabeças, mas ele é o sexto colocado. O Nuaushi do Trabzonspor, que é inclusive parceiro do time dele, é o artilheiro. Shomurdov é o segundo. O Anderson Talisca é o terceiro, mesmo o Talisca com lesões ao longo da temporada. Icardi em quarto. E aí logo depois também já aparece o Felipe Augusto em sexto lugar. Beleza? Bora lá. Continuar respondendo a perguntas, dúvidas. Informação exclusiva, um acordo entre Corinthians e Palmeiras feito nos últimos dias tem tudo para cair. Eu me refiro ao acerto envolvendo Pedro Morelli, centroavante de só 15 anos de idade, mas que é artilheiro do Sub-17 no pré-paulista, vestindo a camisa do Corinthians. Jogador que recentemente, inclusive, conseguiu se naturalizar italiano, algo que vai fazer dele ainda mais valioso. Só para explicar em detalhes essa história. Pedro Morelli surge na base do Corinthians e se transfere para o Palmeiras. No ano passado, o Corinthians, entre aspas, rouba o jogador do Palmeiras. Há um acordo de cavalheiros entre os clubes que a partir dos 14 anos você não pode mais tirar um outro atleta do clube sem ter o aval desse time. Pois bem, o Palmeiras fez dessa negociação um verdadeiro caos, inclusive conseguindo tirar o Corinthians do movimento de clubes formadores, o que demandaria uma série de problemas para o Timão. No fim das contas, depois de muitas idas e vindas, na semana passada, Corinthians e Palmeiras se acertaram. O Timão se comprometeu a pagar R$1 milhão ao Palmeiras, além de deixar 50% do valor de uma venda futura. Tudo certo? Não.
esqueceram de comunicar ao staff do jogador. É que quando o Pedro Morelli troca o Palmeiras pelo Corinthians, ficou combinado que o Corinthians passaria a ter 50% dos direitos econômicos e a família outros 50%. Os familiares do Pedro Morelli não concordam em abrir mão dos seus 50% para que Corinthians e Palmeiras se acertem. Ouvi, antes de gravar esse vídeo, de um dos representantes do Pedro Morelli, de que não vai haver acordo nessas condições, a menos que a família seja consultada e cheguem a um outro componente, a um outro acordo. Diante desse cenário, voltamos à estaca zero. E o Corinthians, inclusive, corre o risco de voltar a figurar fora do movimento de clubes formadores. O que você pensa sobre a treta entre os clubes? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E Memphis Depay aceitou reduzir seu salário para renovar o contrato com o Corinthians. Mas calma, isso não significa que o holandês ficará depois da Copa do Mundo. É só um primeiro passo numa negociação das mais complicadas. Só para explicar para você que o Corinthians gasta hoje 6 milhões de reais por mês com um atleta e pretende pagar, em caso de renovação, apenas os 42 milhões de reais de dívida que tem por conta de bônus relacionados a títulos, a jogos, gols e assistências. A ideia do presidente Osmar Stabile é dividir 42 milhões de reais ao longo de 24 meses de contrato. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, então o Memphis jogaria de graça, não teria mais salário? A proposta feita pelo Corinthians ao Memphis é de que ele reduza esses 6 milhões de reais por mês para algo na casa de 2 milhões e meio de reais mensais e que um parceiro ou até dois parceiros assumam a responsabilidade em relação a essas cifras. Abre aspas para Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians. O Memphis entendeu claramente e aceitou que, para permanecer no clube, o contrato não vai ser repetido. Vai ter que ser uma condição consideravelmente menor, diferente da atual. E agora estamos tentando viabilizar isso com os parceiros. Entrevista do Marcelo Paz, Amarília Ruiz e Fábio Piper. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com o presidente Osmar Stabile e perguntei se o Corinthians já encontrou parceiros dispostos a bancar o salário do Memphis. A resposta dele foi: só se a imprensa está sabendo coisas que eu ainda não sei. A verdade é que o Memphis topou baixar seus custos, o Corinthians segue na procura de gente disposta a colocar grana, mas, enquanto isso, o Memphis e seu staff trabalham com a possibilidade de buscar outras ofertas no exterior para ganhar perto dos 6 milhões de reais atuais. Ainda que ele tenha sinalizado que topa ficar ganhando menos, isso não impede que ele esteja aberto a outras propostas e um bom desempenho na Copa do Mundo pode ser decisivo. Para completar sobre o Timão, registrar que o Corinthians ficou no empate em 1-1 na noite dessa quarta-feira em jogo da Libertadores da América, com direito a mais um gol salvador de Gustavo Henrique, 3 gols do zagueiro em 4 partidas da Libertadores da América. Resultado de empate na Colômbia contra o Santa Fé manteve o Corinthians na liderança e bem perto da classificação. Corinthians tem 10 pontos, Platense tem 6, Santa Fé tem 2 e Peñarol tem 1. Platense e Peñarol se enfrentam nessa quinta-feira. A última, Vitinho foi cortado do banco de reservas sem motivo divulgado. Fala rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias exclusivos e atualizados para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do maior clube do Brasil. A gente já sabe, né? Então, peço de humilde o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado. A gente encerra a nossa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.